No vídeo de hoje eu vou fazer uma análise e vou provar para vocês de uma vez por todas, por A mais B, que o sistema tributário brasileiro é feito para manter as pessoas pobres e impedir que elas ascendam financeiramente. E digo mais, esses vícios do nosso sistema tributário não são restritos ao Brasil, não. Boa parte deles são verificados em vários países ocidentais também, inclusive países como os Estados Unidos, que é a meca do capitalismo, e outros países ali da Europa, como o Reino Unido, Portugal. Basicamente, quase todos eles possuem algum desses vícios que tem um propósito específico, que é dificultar ao máximo que você enriqueça. Se você não me conhece, eu sou o Guilherme, eu sou advogado tributarista e aqui na Capital Global nós falamos de assuntos relacionados à internacionalização. Nas quintas-feiras temos a Quinta Jurídica, na qual nós falamos de legislação, planejamento patrimonial e sempre que possível com um viés mais global. É claro, isso não é assessoria jurídica, esse vídeo é para fins meramente educacionais e agora eu vou te provar por que o sistema tributário é feito para impedir que você enriqueça, para manter o brasileiro pobre. Eu vou compartilhar os segredos que as pessoas que já entenderam esse sistema sabem e utilizam para pagar menos impostos do que as pessoas que não entenderam esse sistema ou que, ainda que tenham entendido, não conseguem vencê-lo. Mas eu vou mostrar como que você pode, potencialmente, começar a construir essa solução para reduzir a sua carga tributária ou, quem sabe, até mesmo zerá-la, caso esse seja o seu objetivo. A maior parte dos brasileiros acredita que o sistema tributário do Brasil ele é progressivo, ou seja, eles tributam mais aquelas pessoas que têm rendas mais altas, com alíquotas maiores, e que isso seria uma maneira de distribuir riqueza, na qual, bom, se eu ganho menos, eu pago menos imposto de renda, se eu ganho mais, eu pago mais imposto sobre a renda. E não só no Brasil, considerando que eles não fazem a correção da tabela do imposto de renda há muito tempo, mesmo pessoas que nem ganham tanto assim já estão pagando a alíquota máxima, que é de 27,5% de imposto sobre a renda. Então aqui as pessoas até percebem que é ruim para todo mundo, mas em outros países, como na Europa, por exemplo, que o imposto chega a 40% para quem tem bem mais renda, e nos Estados Unidos que chega a 37%, na Europa depende do país, né? Chega às vezes até 50%, 48%. Mas nesses países geralmente tem uma tabela progressiva no qual boa parte da população é isenta ou paga bem menos do que quem está lá no teto pagando o máximo. E aí isso contribui para aquela impressão de que se tenha um sistema tributário justo, no qual quem tem menos renda paga menos imposto e quem tem mais renda paga mais. Mas será mesmo que isso é verdade? Olha, até certo ponto mas não funciona bem assim. Porque, na verdade, o que esses sistemas tributários com tributação sobre a renda fazem não é tributar os mais ricos, não, mas sim aqueles que estão tentando se tornar ricos e estão sendo bem-sucedidos nessa trajetória. Além disso, e nós não podemos ignorar, também há imposto sobre o consumo, que é para manter tudo no mesmo lugar. Manter o pobre, o classe média, e o rico, rico. E eu sei que esse vídeo vai gerar críticas, até porque esse é um tema bastante controverso. Então eu quero deixar claro aqui que não estou querendo condenar a riqueza, não estou querendo estigmatizar nenhum grupo social, seja culpar os ricos, os classe médias ou os pobres. Na verdade, eu quero falar mal de imposto mesmo, só isso, porque todo imposto é ruim. Mas alguns sistemas são mais perversos do que outros. E certamente o mais perverso é aquele que tributa sobre o consumo. Em segundo lugar, é aquele que tributa sobre a renda. E em terceiro, é aquele que se tributa pelo patrimônio. Ao menos essa é a minha opinião. E no Brasil, a gente tem um sistema muito perverso, porque ele tributa muito sobre o consumo, tributa menos, mas também ainda muito sobre a renda, e tributa quase nada, mas ainda muito, sobre o patrimônio. O ideal era que não tributasse nada desses, mas no Brasil a gente pegou o mais perverso, aprofundou nele, e aquele menos perverso deixa como está. E qual que é a diferença de cada uma dessas tributações? Bem, o imposto sobre o consumo é aquele que você paga na hora que você compra alguma coisa. E para os governos, para o Estado, é muito bom porque é fácil de conseguir arrecadar dessa maneira.
é praticamente impossível que você consiga evitar essa tributação. Afinal, você precisa consumir. Só que esse imposto, ele é mais perverso sobre os mais pobres, porque percentualmente significa que eles pagam mais imposto em proporção ao que eles têm de rendimentos mensais. Afinal, você ganha R$ 2.000 ou R$ 10.000, o arroz, o feijão e o frango que você vai comprar no supermercado, o ovo, ele é o mesmo. Só que para quem ganha R$ 10.000, isso aí vai representar essas compras do mês, sei lá, 5% do salário, talvez menos, esse básico, da cesta básica. Ao passo que para quem ganha R$ 1.000, isso aí vai representar 50%. Então, quase toda a renda de quem ganha o salário mínimo é comprometida com gastos de subsistência. E nesses gastos de subsistência tem imposto embutido. Vamos supor 30% de imposto sobre esse consumo. Se ele gastou R$ 500 e teve um imposto de 30% nesses R$ 500, é R$ 150 em imposto, salve. Fiz o cálculo de cabeça, me corrija se eu estiver errado. Só que se ele ganha R$ 1.000, é 15% do que ele ganha. Para quem ganha R$ 10.000, é 1,5%. Ou seja, proporcionalmente, o que ele pagou de imposto sobre o consumo é bem menor do que o pobre paga. Então, o imposto sobre o consumo é o mais perverso, porque ele serve para tributar mais justamente a parcela mais pobre da população e, consequentemente, dificulta que elas consigam poupar dinheiro, investir e ascender financeira e socialmente. E no Brasil, o imposto sobre o consumo, se não é o mais alto do planeta, é um dos mais. Não há como se ter muita certeza sobre isso, porque, além de ser alto, o sistema é confuso e a gente não consegue ter tanta clareza de quanto que está sendo pago de imposto sobre consumo em diferentes produtos. Tem IPI, ISS, ICMS, PIS, COFINS, PASEP, enfim, isso gera uma bola de neve que sim, existe imposto sobre imposto no Brasil, por mais que isso seja inconstitucional. Na prática, a teoria é outra, existe muito malabarismo jurídico também, existe muita cobrança indevidas, e aí fica difícil da gente ter clareza de quanto de imposto que está sendo pago. E aí com a reforma tributária, que vai ser péssimo em muitos sentidos, mas um ponto positivo é que ela vai tornar claro que o Brasil possui um dos impostos de consumo mais altos do planeta, se não o mais. E essa é a principal prova de que o sistema tributário brasileiro é feito para manter as coisas como estão, para manter o pobre pobre, o classe média e o rico rico. Mas veja, eu te falei que o imposto sobre o consumo é apenas uma das 3 maneiras de tributar. Ainda se tem o imposto sobre a renda e o imposto sobre o patrimônio. E provavelmente essa questão de o imposto sobre o consumo punir principalmente aqueles que são mais pobres, você já sabia. Então esse não vai nem ser o enfoque do restante desse vídeo. O que eu quero trazer aqui é uma reflexão sobre a podridão do imposto sobre a renda, que é algo pouco falado e que é algo que ainda se tem uma falsa perspectiva de que é o imposto mais justo, quando não é. E você vai entender então como que esse, que também é alto no Brasil, também é arquitetado para manter as coisas como estão, para dificultar que as pessoas ascendam financeiramente e manter os ricos mais ricos. Então, antes de ir para essa segunda e principal parte da nossa reflexão do vídeo de hoje, eu quero te fazer um convite. Se você percebe que o imposto no Brasil é um problema e quer saber mais oportunidades de internacionalização e conseguir mitigar essa carga tributária, entre outras vantagens que ter a aplicação da teoria das bandeiras na prática podem trazer para o seu estilo de vida, para o seu patrimônio, para o seu negócio, não deixe de se inscrever no canal, ativar o botão das notificações, dar uma olhadinha no site da Capital Global, no nosso Instagram também, @capital.global, porque eu tenho certeza que você vai aprender bastante com isso. E dado esse recado, falado sobre o imposto do consumo, agora o que eu realmente quero focar é o imposto sobre a renda. Conforme você sabe, o imposto sobre a renda é desenhado de uma maneira na qual, quanto maior a sua renda for, quanto mais ela aumentar, maior tende a ser a porcentagem, a alíquota que você vai pagar de tributação. Bom, isso não é novidade. Isso é assim aqui no Brasil e em praticamente qualquer país ocidental. Então eu nem vou mais me aprofundar nesse ponto. O que muda é que alguns têm uma tabela na qual você precisa estar ganhando realmente muita grana para estar lá na alíquota máxima, enquanto que outros, tal qual o Brasil, rapidinho você já está. Então agora vamos analisar qual que é o objetivo real desse sistema. Bom, segundo divulgado pelas autoridades, é para ter uma tributação justa, na qual quem ganha mais paga mais, e quem ganha menos paga menos. Só que o objetivo real
é pressionar para que as pessoas não acumulem riqueza rápido demais. Então, se eventualmente você criou alguma coisa que tá te gerando muita grana, você se tornou, sei lá, um trader de Forex alavancado com uma solução de um robô aí e tá ganhando muito, bom, calma lá, porque o imposto vai acelerar sobre essa sua renda, ainda mais se você está num país que essa tabela progressiva é respeitada, para te manter mais próximo do que você já estava. Esse imposto foi desenhado para garantir que quanto mais você ganha, mais você vai pagar impostos, atrasando o tanto que você vai enriquecer. Só que se nós formos parar para pensar, esse é um sistema tributário que não atinge realmente aqueles que são mais ricos, que não atinge o chamado old money, que são as famílias da aristocracia europeia que já estão há dezenas de gerações com patrimônio acumulado, donas de terras, às vezes descendentes da nobreza, que são a burguesia que ascendeu lá na Revolução Industrial, conseguiu se estabelecer no topo e aí começou a criar diversas reservas de entrada com regulamentações muito punitivas para que novos concorrentes entrem nos seus respectivos mercados, que são os ricos de verdade, as pessoas que mandam no mundo, que possuem muito, mas muito patrimônio ao longo de diversas gerações. Não é aquele novo empreendedor que começou um negócio agora. Não é aquela pessoa que ganha um alto salário. São aqueles que detêm mais ativos. Só que daí você pode me falar, Guilherme, mas essas pessoas que detêm altos ativos, elas também vão pagar o imposto sobre a renda mais alta, porque esses ativos, sei lá, ações, imóveis, renda fixa, dinheiro utilizando para sendo emprestado para outros, investimentos no modo geral, eles geram renda para essa pessoa, renda passiva. E como é muito dinheiro, eles vão ter que pagar muito imposto. Então o sujeito está lá, sei lá, na Itália, suponho, ele vai estar na alíquota máxima, vai pagar o imposto máximo. Só que não é bem assim, porque na maior parte dos países no mundo, a renda passiva, ela é considerada renda não tributável, ou seja, na maior parte do mundo, a renda passiva ou ela é considerada renda não tributável, ou no mínimo do mínimo ela tem alguma vantagem fiscal, uma alíquota mais baixa. Por exemplo, no Brasil, renda passiva de dividendos não é tributada. E eu não estou defendendo imposto em dividendos, não me entenda mal. Imposto é sempre ruim, mas quando você diz que uma pessoa que investe milhões e milhões em ações para viver de dividendos, não vai ter que pagar um único centavo de imposto, e o outro que investe milhões e milhões para gerar um negócio no Brasil, empreender, para tentar ascender e transformar aqueles milhões em 10 milhões, perceba que você está criando um incentivo perverso, no qual premia aquele que vive de renda passiva, talvez não tenha gerado tantos empregos assim, e pune aquele que empreendeu. Só que muitas vezes aquele que empreendeu, ele empreende não é porque ele quer gerar empregos, é porque ele não tem outra opção, ele quer ascender, ele não tem lá 5 milhões na conta para deixar parado rendendo uma qualidade de vida boa para ele, numa renda passiva. Ou ele empreende para gerar 30, 50 mil reais por mês, trabalhando feito um louco e montando um negócio e correndo risco, ou ele vai continuar no status quo e não vai ascender, vai voltar para o status original. Então perceba que o imposto sobre a renda, ele pune quem ascende financeiramente, aqueles que estão trabalhando para enriquecer. Ele é feito para evitar que a classe média alta se torne rica, que os ricos se tornem super ricos. Ele é feito para manter o status quo. E aí você soma um imposto sobre a renda no sistema jurídico tributário com um imposto sobre o consumo, que aí você mantém os pobres pobres, a classe média no meio, e você mantém uma aristocracia dona do patrimônio, que é quem realmente comanda. Repito, não me entenda mal. Eu não estou falando que deveria ter uma renda universal, uma redistribuição, uma reforma agrária. Não, nada disso. Pelo contrário, eu acho que deveria era não ter imposto e deixar o mercado se autorregulamentar. Porque aí sim a gente ia conseguir gerar riqueza de forma mais equitativa e de forma mais justa, na qual quem realmente se esforçou mais para construir patrimônio consegue chegar lá e não para ficar punindo aqueles que querem ascender ou ainda pior, punindo aqueles que têm pouco, colocando imposto sobre o consumo. E também não quero botar imposto sobre patrimônio para punir aqueles que construíram riqueza, porque aí você cria um desincentivo para você querer construir algo para as próximas gerações da sua família. O sujeito que teve a sorte de nascer numa família que
está lá 10, 20 gerações construindo riqueza e passando conhecimento e patrimônio para os herdeiros, ele não deve ser punido por isso. Certamente a família dele já contribuiu muito para o mundo para que ele consiga ter toda essa riqueza. Ao menos se nós estivermos em um mundo no qual a riqueza é construída em decorrência de trocas voluntárias e não coercitivas. O que eu estou falando é que o sistema tributário, da forma como está, ele é perverso. Ele é feito para proteger uma aristocracia, principalmente ali europeia, que é onde está a origem do ordenamento jurídico que nós temos aqui na América Latina e também na América do Norte. Tanto o direito romano quanto o direito anglo-saxão possuem esse mesmo vício de origem, que é feito para privilegiar aqueles que já são donos de patrimônio. Ah, Guilherme, mas isso daí é achismo de sua parte. Me dê provas de que o sistema é assim. Você usou só um único exemplo, a questão dos dividendos. Bom, a gente pode ir em mais. A própria renda fixa no Brasil, que é um dos países, se não mais, com juros mais altos do mundo, juros reais, e muitos dos investimentos em renda fixa não possuem imposto sobre a renda. Mas quem é que tem 5, 10 milhões de reais para investir em renda fixa no Brasil? É o pequeno comerciante que está lá se ferrando para tocar uma franquia dele, uma lanchonete, ou é a pessoa que já provavelmente recebeu uma herança, já teve uma casa que vendeu, já vem de uma família que tinha uma melhor condição? Não dá para tapar os olhos para a realidade. E aí tem vários outros exemplos. Nós poderíamos olhar também para quem possui muitos ativos que pode ser utilizado para fins de fazer financiamento, colocando esses ativos em garantia. Então a pessoa tem liquidez em mãos, só que esse dinheiro em mãos, tecnicamente, não é considerado como renda, e aí ele consegue gerar mais patrimônio com isso daí, alavancar o que ele tem sob o controle dele, sem muitas vezes precisar pagar imposto de renda sobre isso. Isso é mais comum, sobretudo no direito anglo-saxão, no qual as pessoas colocam os bens em garantia e com o empréstimo conseguem usar para criar negócios, e a renda do negócio, como lá só se paga imposto no lucro, via de regra, não é considerada lucro porque ele ainda tem um empréstimo a quitar. E aí não se quita esse empréstimo nunca, portanto não se tem lucro nunca, mas o patrimônio está crescendo de todo modo. Do tipo, eu ia ter lucro, mas eu tive que comprar um imóvel, fiz um financiamento e olha só, zerei meu lucro. Então não teve imposto. Bom, você transformou a aquisição de um bem, de um ativo, em um passivo contábil, e é por isso que você não teve lucro, mas seu patrimônio cresceu. Mas você só conseguiu fazer esse financiamento para comprar esse imóvel para começo de conversa, porque você tinha bens para dar em garantia. Se você fosse um ferrado que não tivesse nada, você não conseguiria ter feito essa operação de alavancagem. Dificilmente você teria conseguido esse crédito para aumentar o seu patrimônio. Então, perceba que para quem já tem patrimônio, consegue inclusive crescer patrimônio sem estar exposto ao sistema que te tributa sobre a renda. Agora, para quem ganha altos salários, para quem é pequeno empreendedor, isso não é uma possibilidade. Na prática, o sistema não tributa os super ricos, ele tributa principalmente os pobres e principalmente aqueles que estão tentando escapar da corrida dos ratos. O sistema é F. E o sistema foi desenhado para tornar o processo de construção de riqueza o mais difícil possível. E não que haja uma elite de donos do poder que arquitetou e se esforça para manter tudo da maneira como está, mas é a forma como as coisas ocorreram, seja lá por qual razão foi, isso ocorre. O sistema é assim e, arquitetado propositalmente ou não, ele privilegia essa aristocracia. Vamos supor que, sei lá, a sua família fosse membro da elite do Reino Unido vitoriano e quisesse proteger os seus interesses, mantendo as pessoas comuns fora do jogo da construção de riqueza. Uma das maneiras que ela poderia fazer isso é justamente tributando a renda. Vamos supor que a sua família fosse da nobreza de Portugal, de uma elite com fortes laços com a coroa portuguesa, que visse muitas pessoas normais, sem esses laços, começando a ascender financeiramente por conta de gado, comércio, exploração de terras, atividades braçais mesmo, visse esse pessoal como uma ameaça aos poderes deles e pensasse, bom, como me manter numa posição de ser o único mais rico aqui? Além de cobrar imposto para manter o meu status de riqueza, eu poderia cobrar justamente daqueles que estão se aproximando de ter um patrimônio como o meu, daqueles que estão gerando renda. Não de quem já tem é meu amigo.
mas aqueles que estão no processo de estar. Então eu não estou dizendo que isso é proposital, mas faria sentido se fosse. Ainda mais importando isso para um país coronelista como o Brasil. Enfim, conspiração ou não, o que você precisa entender é que o sistema conspira contra você. O sistema tributário, sobretudo. E se você quiser se livrar do peso desse sistema sobre os seus ombros, o primeiro passo é ter consciência disso. O segundo passo é construir a sua estratégia na qual você consiga mitigar o peso desse sistema tributário sobre os teus ombros para que ele pare de esmagar a sua renda. E quer uma maneira interessante de você fazer isso? Seja uma pessoa que trabalhe pela internet e seja um nômade digital. Por que trabalhar pela internet? Bom, porque assim você consegue deixar de ser CLT, que é um sistema de escravidão moderna no qual de metade a 3/4 do que você gera de salário vai ser confiscado para tributos, encargos sociais e etc. Bom, se você trabalha na internet de forma remota, você não precisa mais se sujeitar a um trabalho CLT. Você pode buscar oportunidades de forma global para conseguir construir a sua riqueza. E aí você pode fazer isso pela internet, porque você consegue ganhar em moeda forte prestando seu serviço para aqueles que têm maior poder de compra, além das fronteiras do Brasil. E aí você pode decidir onde que você vai abrir sua conta bancária, onde que você vai abrir a sua empresa, já que você não está mais preso ao espaço físico para conseguir prestar o seu serviço, não tem por que ficar preso ao ordenamento jurídico brasileiro que pune, através desse sistema tributário, aqueles que querem sair da corrida dos ratos. E mais, quando você tem uma postura de nômade digital, você não, como pessoa física, também não fixa a sua residência em nenhum desses países. E se amanhã ou depois a legislação brasileira começa a punir quem tem empresa offshore, quem empreende de forma digital, quem guarda os recursos no exterior, bom, você consegue simplesmente pegar e sair, porque tanto os seus ativos quanto a renda que você tem construído estão fora do alcance do Leviatã brasileiro, do Estado brasileiro. Então, as legislações mundiais, para quem tem uma postura de nômade digital, começam a se tornar um grande aliado da sua liberdade na hora de construir riqueza, fugindo do sistema tributário punitivo e permitindo, na prática, que você use dos países, no bom sentido, como quem vai no shopping e procura qual que é a melhor loja. Então, esse país faz sentido agora, vou entrar lá e vou comprar. Ficou ruim, vou no concorrente. Diminuindo, portanto, o poder que os estados têm sobre os indivíduos. Então, quanto mais pessoas acordarem para isso, pararem de ser CLT, se tornarem nômade digital, começarem a trabalhar para si mesmo no próprio negócio, prestando serviços de forma online, mais livre a sociedade como um todo se tornará. Alguns estudos de empresas de imigração revelam que hoje no mundo há cerca de 35 milhões de nômades digitais, mas que esse número pode chegar a 2 bilhões em pouco mais de 10 anos. Até porque os incentivos são muito bons, ganhar mais, pagar menos imposto e ter mais liberdade. Isso tem tudo a ver com o que nós falamos aqui na Capital Global. Por hoje nós ficamos por aqui. Um abraço e até a próxima.